Se você ama unhas sempre lindas com aquele brilho intenso de salão e que duram semanas sem lascar, você vai se apaixonar por essa técnica. A esmaltação em gel pode durar até 30 dias, mantendo o acabamento impecável, sem perder o brilho e sem descascar como os esmaltes tradicionais. Além disso, é perfeita para quem tem a rotina corrida e não quer se preocupar em retocar as unhas toda semana. E o melhor, o resultado fica super natural, valorizando ainda mais suas unhas. Então, já fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te mostrar o passo a passo completo, dicas importantes e segredos que fazem toda a diferença no resultado final. Tenho certeza que você vai amar! Então, meus amores, aqui está a minha unha natural. Já lixei do tamanho e do formato desejado. E para essa etapa, eu uso essa lixa aqui, a 100/180. Gosto muito dessa lixinha mais fininha aqui também. Ela é ótima para as laterais e acertar bem os cantinhos. E para começar, pessoal, eu sempre faço a higienização. Como não mostrei antes, vou fazer agora para vocês verem. E nessa etapa, eu utilizo o PrEP. Agora, com uma espátula, eu gosto muito dessa espátula aqui, eu vou desgrudar a cutícula da lâmina. Não precisa fazer força, é com bastante leveza. Eu só vou empurrar a espátula, desgrudando toda a cutícula. Vou fazer o procedimento da esmaltação em gel na mão completa, que muitas meninas pedem esse vídeo, na mão completa. Mas algumas partes do vídeo eu vou acelerar, para o vídeo não ficar muito grande. Tá bem, amores? E olha o espaço que já ganhamos na unha somente levantando a cutícula com a espátula. Agora, essa broquinha aqui é a broca chama. Eu vou utilizar ela para levantar e dar profundidade na cutícula. Nessa imagem aqui ao lado, amores, eu coloquei a posição correta em que devemos utilizar essa broca chama na área da cutícula. Não pode ser muito deitada na lâmina e nem muito em pé. É num ângulo de mais ou menos 35 graus, acompanhando o formato dela na lâmina. Primeiro, eu faço em todas as unhas para o lado esquerdo, da metade da unha para o lado esquerdo. Depois disso, eu mudo a rotação do motor e vou fazer para o lado direito. E aí, meus amores, estão gostando do vídeo? Então não esquece de deixar o like, que ajuda muito o canal a crescer. Quero mostrar também para vocês essa broquinha aqui que é muito boa. É a diamantada PM 718. Ela é ótima para desgrudar aquelas pelezinhas que ficam grudadas na lâmina. E essa broquinha também é perfeita para quem não tem habilidade com a broca chama, pois a broca chama com aquele biquinho pontudo dela pode danificar a lâmina se você não tiver prática. Essa 718 é perfeita. E com essa broca eu também faço da mesma forma. Eu faço todo o lado esquerdo da unha de todos os dedos. Depois eu mudo a rotação do motor e faço o lado direito. Dessa forma, eu acho que a cutícula fica bem mais certinha. Finalizada a etapa com as brocas, eu vou retirar o pó com a escovinha. E olha como ficou essa cutícula, amores.
bem levantada e desgrudada da lâmina. Agora eu fiz a limpeza com o prep para retirar os resquícios de pó que ficaram e vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço a retirada da cutícula com o alicate. Primeiro, eu vou utilizar um amolecedor de cutículas. Vou depositar uma gotinha em cada unha e depois espalhar por toda a área da cutícula. Feito isso, amores, vou deixar agir por alguns minutinhos e já volto. Já deixei aqui um tempinho o produto para fazer efeito e vou retirar o excesso com o papelzinho. E esse aqui é o alicate que eu vou utilizar, é o 722 da Mundial. Eu gosto muito dele. Agora vou iniciar a etapa da cutilagem. Começo sempre pelo cantinho da unha, encaixando a ponta do alicate de forma bem delicada. É importante trabalhar com leveza, retirando apenas o excesso de cutícula, sem puxar ou machucar a pele. Vou contornando toda a área da cutícula, fazendo movimentos pequenos e contínuos, acompanhando o formato natural da unha. Mantenho o alicate sempre bem apoiado e com a lâmina na posição correta, para garantir um corte preciso. Evito pegar grandes porções de pele de uma vez. O segredo aqui é ir aos poucos, com controle, para deixar um acabamento limpo e uniforme. Se necessário, reposicione a mão da cliente, para pegar com mais firmeza e melhor ângulo de visão. Isso ajuda muito na precisão do corte. Eu não gosto de fazer uma retirada muito profunda da cutícula, porque essa região é bem sensível. Então, prefiro trabalhar de forma mais superficial, removendo apenas o excesso. Além de evitar desconforto, isso ajuda a manter a proteção natural da unha e garante um resultado bonito sem agredir a pele. Cada cliente pode ter um tipo de cutícula diferente, mas eu sempre tento priorizar um acabamento limpo, com segurança e cuidado. Finalizei toda a cutilagem. Agora é muito importante fazer uma boa limpeza das unhas. Vou remover completamente o produto que usei para amolecer a cutícula, porque qualquer resíduo pode interferir na aderência dos próximos produtos. Se essa etapa não for bem feita, pode acabar causando descolamentos na esmaltação em gel. Agora, vou retirar o brilho da unha natural. Para isso, eu vou utilizar uma lixa buffer. Essa etapa pode ser feita agora, logo após a cutilagem, mas sempre com muito cuidado, já que a região da cutícula pode estar mais sensível. Também é possível realizar esse processo durante a preparação da cutícula, utilizando a lixa ou até mesmo uma broca diamantada, como a PM 718 ou outra da sua preferência. Aqui eu passo a lixa apenas sobre a lâmina ungueal, com movimentos leves e controlados, somente para retirar o brilho. É importante não aplicar força, para não agredir ou danificar a unha natural. E não podemos esquecer dos cantinhos. Passo a lixa com delicadeza nessas áreas para garantir que toda a superfície fique uniforme, o que faz toda a diferença na aderência do produto. Feita essa parte, vou retirar bem o pó com a escovinha. Depois venho com o prep e limpo bem.
Agora, vamos para a etapa dos preparadores. Começo aplicando o desidratador, que vai remover qualquer umidade e oleosidade da unha natural, preparando a superfície para receber os próximos produtos. Passo uma camada fininha por todas as unhas, não precisa de excesso. Estou utilizando o da Volia, mas pode ser o de sua preferência. Em seguida, aplico o adesivador, que vai promover a aderência entre a unha natural e o gel, ajudando a evitar descolamentos e aumentando a durabilidade da esmaltação. Aplico sempre uma camada fina, bem controlada, garantindo uma preparação segura e eficiente. O adesivador não seca, fica com esse aspecto brilhosinho mesmo, e ele não precisa de cabine para secar. Agora vamos para o gel base. O gel base é um gel essencial para promover aderência e proteger a unha natural. Vou aplicar uma camada fina em todas as unhas. Se o seu gel for mais fluido, ou se você ainda não tiver muita prática, uma dica é trabalhar de 2 em 2 dedos para evitar que o produto escorra. Eu começo sempre da metade da unha para baixo, depositando uma pequena quantidade de produto nessa região. Depois espalho o excesso em direção à cutícula, com leveza, e sigo para os cantinhos, sempre tomando muito cuidado para não encostar na pele. Faço esse processo em todas as unhas, garantindo uma aplicação uniforme. Mas se por acaso o produto encostar na cutícula, faço a limpeza com o auxílio de um palito antes de levar à cabine. E depois de finalizar todos os dedos, levo para a cabine por 60 segundos para a cura completa do gel. E agora vamos para a esmaltação. Vou fazer a primeira camada de esmalte em gel e escolhi um tom de vermelho, e esse é da marca D&Z. Antes de aplicar, eu dou uma pincelada nos 4 dedos para retirar o excesso de esmalte do pincel, garantindo mais controle na aplicação. E o dedão eu faço à parte para ele ir sozinho para a cabine. Começo sempre da metade da unha para baixo e depois subo com o pincel em direção à cutícula, chegando o mais próximo possível, mas sem encostar na pele. Em seguida, faço o contorno dos cantinhos com cuidado, para deixar o acabamento bem uniforme. Repito esse processo nos 4 dedos, aplicando uma camada fina, sem excesso de produto. Depois levo para a cabine por 1 minuto para a cura do esmalte. Saindo da cabine, vamos para o dedão. Pego uma pequena quantidade de esmalte e retiro bem o excesso do pincel, porque quero uma camada fina e controlada. E vou fazendo da mesma forma. Começo aplicando da metade da unha para baixo, depois subo em direção à cutícula, sempre com cuidado para não encostar na pele. Vou espalhando o esmalte e nivelando bem o produto sobre a unha, garantindo um acabamento uniforme e sem marcas. Se tiver encostado alguma coisa na pele, eu limpo e depois levo para a cabine por 60 segundos. Já finalizamos a primeira camada. Agora vamos para a segunda camada da esmaltação. Vou colocar uma pequena quantidade do esmalte em uma base de apoio. E para esse momento, também vou utilizar um pincel bem fininho para fazer o contorno dos cantinhos com mais precisão.
Com a espátula, empurro levemente a área da cutícula para ganhar um pouco mais de espaço na aplicação. Em seguida, venho com o esmalte, sempre sem excesso no pincel, aplicando da mesma forma. Começo da metade da unha para baixo, depois subo em direção à cutícula, sem encostar na pele, buscando sempre deixar o produto bem nivelado. Nessa segunda camada, vou trabalhar de 2 em 2 dedos para mostrar melhor para vocês. Quem já tem mais prática pode fazer em todos os dedos. Mas para iniciantes, o ideal é não ultrapassar 2 dedos por vez. Depois de espalhar bem o esmalte, venho com o pincel fininho contornando todos os cantinhos, deixando o produto o mais próximo possível da cutícula, mas sem encostar. Esse acabamento faz toda a diferença, pois ajuda a esmaltação na área de crescimento ficar menos aparente por muito mais tempo. Limpo algum excesso e levo para a cabine por 60 segundos. Saindo da cabine, vamos para mais 2 dedos. Empurra a cutícula com a espátula para ganhar mais espaço. Venho com o esmalte em gel, da mesma forma. Pouco produto, não precisa de excesso, espalho bem por toda a unha, tentando deixar o mais nivelado possível. Se você não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve logo aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito. Vou deixar aqui embaixo na descrição a lista de alguns materiais muito importantes e onde vocês podem adquirir. E finalizado o contorno, levo para a cabine. Agora no dedão, eu vou repetir exatamente o mesmo passo a passo dos outros dedos. Então, vou acelerar o vídeo para a gente não perder tempo. E vai para a cabine 60 segundos. E com a esmaltação finalizada, eu empurro a cutícula mais uma vez, para garantir mais espaço na aplicação do produto e deixar o acabamento ainda mais preciso. Agora, vamos para o top coat, que é o que vai trazer todo o brilho e também proteger essa esmaltação. Eu aplico da mesma forma que o esmalte em gel, sempre com pouco produto, espalhando bem, chegando bem próximo da cutícula, mas sem encostar, para não causar levantamentos depois. Vou nivelando com calma para deixar essa superfície bem uniforme e com acabamento lisinho. Depois disso, vai para a cabine 60 segundos. Saindo da cabine, eu aplico um óleo para deixar essa cutícula bem hidratada e com um aspecto mais bonito. E espalho bem, massageando levemente. E depois retiro o excesso para não interferir no resultado final. E claro, para a foto ficar bem bonita, né, amores? E olha só como ficou essa esmaltação em gel. Super brilhosa, bem alinhada e com acabamento perfeito. Agora me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram do resultado, se tem alguma dúvida e também se acharam fácil ou difícil de fazer. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos com mais dicas e unhas lindas como essa. Um beijo e até o próximo vídeo, amores!